Olá, eu sou o César e hoje a nossa aula vai ser sobre configuração eletrônica, certo? O que seria configuração eletrônica? Vendo em palavras simples, claras e objetivas, vai ser a identificação que o elétron vai ter, certo? É mais ou menos como dizer o endereço do elétron dentro da eletrosfera, beleza? Então, para isso, a gente tem que ter uns conceitos básicos. O primeiro conceito disso vai ser os números quânticos, certo? No qual a gente tem 4 números quânticos. O primeiro é o número quântico principal. O número quântico principal a gente vai associar ao nível de energia que ele se encontra dentro da eletrosfera, certo? A gente lembra do modelo de Bohr, que ele fala que os elétrons eles se encontram ao redor do núcleo em níveis de energia, certo? Então, o nível de energia é esse. A gente tem 7 níveis de energia e cada nível de energia ele vai suportar no máximo uma quantidade de elétrons, certo? A gente vai ter o K, o L, o M, o N, o E, o O, o P e o Q. Então cada um vai receber um número, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, cada nível de energia ele tem no máximo, certo? No máximo, um número de elétrons. O nível K, ele recebe 2, o L 8, o M 18, o N 32, o O 32, o P 18 e o Q 8, no máximo. Ah, mas se eu quiser botar 5 elétrons no nível L, posso? Posso. Eu quero botar 30 elétrons no nível O, posso? Pode. Ah, mas eu quero botar 40 elétrons no nível 4, ou seja, no M, no N. Não, aí você não pode. Você não pode extrapolar esse número de elétrons, porque ele é um número máximo, certo? Tendo os níveis de energia, é como se a gente fosse assim. A gente vai ter nossa cidadezinha, certo? A gente tivesse cidade. A cidade onde a gente mora, a gente chama de nível pro elétron, certo? Dentro da cidade a gente vai ter o quê? Bairros, certo? Que esse vai ser nosso subnível, beleza? O subnível ele recebe o nome de número quântico secundário, no qual a gente tem 4, certo? E do mesmo jeito, cada subnível vai ter um número máximo de elétrons. A gente vai ter o S, o P, o D e o F, que recebem respectivamente 0, 1, 2 e 3. O S ele recebe até máximo, ele suporta 2 elétrons. O P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14, certo? Continuando nossa analogia, se a gente tem os bairros, a gente vai ter o quê? Ruas, certo? Pequenas ruas. As ruas a gente vai chamar aqui de orbitais, certo? E os orbitais, eles são representados pelo número quântico magnético, certo? O orbital é essa caixinha aqui, que ela suporta no máximo 2 elétrons, certo? Então, como eu sei quantas caixinhas eu vou ter em cada subnível de energia? Fácil. Eu vou observar o número máximo de elétrons e vou ver o número de caixinhas. Por exemplo, o S. O S ele não tem apenas 2 elétrons, então eu vou ter quantas caixinhas? Uma. E aqui a gente vai ter o número 0, certo? O P. O P ele recebe até 6, então eu vou ter quantas caixinhas? 3 caixinhas, certo? Aqui no meio 0, para cá mais 1, para cá menos 1. O D. O D ele recebe até 10 elétrons, então eu vou ter quantas caixinhas? Aqui uma, aqui 3, então aqui vai ser 5 caixinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio 0, para cá mais 1, mais 2, para cá menos 1, menos 2. E por último, o subnível F, que ele tem até 14 elétrons. Se ele tem 14, eu vou ter quantas caixinhas? 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no meio 0. Para esse lado, mais 1, mais 2, mais 3. Para esse lado,
menos 1, menos 2, menos 3, certo? Tendo isso, a gente, para poder preencher eles, a gente tem que seguir uma regra chamada regra de Hahn. Mas antes, eu posso falar sobre o número quântico diferenciador, ou também conhecido como spin. O spin, ele fala sobre a rotação do elétron, certo? E esse spin é o que vai preencher os orbitais, certo? Por isso, e ele recebe o número quântico diferenciador. Por que esse nome? Por causa da regra do princípio de exclusão de Pauli, que ele fala que dois elétrons não podem ter os mesmos números quânticos, ou seja, os dois elétrons aqui eles não podem ter o mesmo número quântico, certo? E a partir disso a gente associa com a regra de Hahn, certo? A regra de Hahn, ela fala que sempre que eu for preencher um orbital, eu primeiro preencho todos com o spin para cima, ou seja, no sentido anti-horário, e depois que eu preencho todos, eu continuo preenchendo o resto com o spin invertido, certo? Então não sempre vai ser dessa maneira. Não pode ter isso ou isso aqui, certo? E lembrando que cada orbital recebe no máximo de 2 elétrons, certo? Então, tendo isso, a gente vem para o seguinte: como eu vou configurar um elemento químico? Simples, botei 2 passos simples, rápidos, certo? O primeiro vai ser fazer a distribuição eletrônica, ou seja, distribuir os elétrons. E você vai lembrar o seguinte, que o número de elétrons que um elemento tem é igual ao número atômico. E o número atômico vai ser igual ao número de prótons, certo? Vocês não podem esquecer disso. E para fazer isso, eu vou utilizar uma coisa chamada diagrama de Pauli, certo? Que é um diagrama que ele dá os níveis de energia dos elétrons de forma organizada e crescente de energia. Então, para construir esse diagrama, como eu posso construir? Você vai lembrar primeiro dos números quânticos, ou seja, dos níveis de energia, e depois dos subníveis, certo? Lembrando e respeitando sempre o número máximo de elétrons que cada nível e subnível suporta. Lembrando que a soma de todos os subníveis, ou seja, dos 4 subníveis, é de 32 elétrons, certo? Então, como acontece? Quantos subníveis tem cada nível de energia? Ó, o nível K, ele vai ter apenas um subnível. Por quê? Eu venho para cá e olho. Ah, eu tenho 2 elétrons. Eu faço a seguinte pergunta: quantos subníveis tem? E qual é o subnível que aguenta ter 2 elétrons? Então eu sei que o que aguenta ter 2 elétrons é o S. Então, 1s2. Essas siglas vão significar o seguinte: esse 1 que está aqui, ele vai me indicar o nível de energia, certo? Esse S, o subnível. E aqui, o 2, ou aqui o 6, o 10, o 14, ele me indica o número máximo de elétrons. Porém, ele vai me indicar o número de elétrons que eu tenho dentro desse subnível. O L. O L tem 2, por quê? Ele não tem 8 elétrons? 8 elétrons. 8 elétrons. Então, eu venho para cá. Quantos subníveis tenho? Ah, eu tenho o subnível S, que ele aguenta ter 2. E depois tem o subnível P, que ele aguenta ter 6. 6 mais 2, 8. 8 elétrons. Então, eu vou ter 2 subníveis. 2S2, 2P6. Beleza? Eu vou ter o M. O M, ele suporta ter 18 elétrons. Então, eu vou ter quantos subníveis? 3. Por quê? Se até o P eu tenho 8, o D são mais 10, vamos fazer 18. Então, eu venho 3S2, 3P6, 3D10, certo? E assim vamos. O N 32, 32 é a soma de todos os subníveis. Então, eu vou ter todos os subníveis. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. O
nível O, ele também vai ter 4 níveis. Ele vai repetir quem? O N. Então vem 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. O P ele vai ser igual ao M. Então ele vai ter 3 subníveis. Então vem 6S2, 6P6, 6D10. E o último Q, o Q, ele vai repetir quem? O L, que vai ter 2 subníveis. Então vai ser 7S2, 7P6. Então, organizando toda essa tabela aqui, vocês podem ver que tem um triângulo. A gente vai ter essa tabelinha aqui, certo? No qual, quando a gente for fazer a configuração eletrônica, a gente vai seguir esse sentido das setas, certo? Eu começo por aqui, sempre, certo? Aqui o início. Eu vou começar aqui. E eu venho distribuindo até atingir o número de elétrons, certo? Então, como seria? Por exemplo, se eu quiser distribuir 25 elétrons, eu venho e começo. A setinha começou aqui, então vem pro 1s2. Já se foram quantos elétrons? 2. Então, como não tem mais ninguém na setinha, eu volto e começo. Pegou quem? 2s2, certo? Acabou a setinha, vem e volto. Ó, 2p6, tem mais alguém na setinha? Tem. 3s2. Acabou a setinha, venho para outra setinha, ó. 3p6 e 4s2. Ó, acabou a setinha, eu venho para a setinha de novo, para nova setinha e pego. Então até aqui eu tenho quantos elétrons, galera? Ó, 2, 4, 4 com 6, 10, 10, 12, 12, 18, 20 elétrons. Faltam quantos para chegar a 25? 5. Então, ó, nesse daqui, ele vem 3D... Ah, 3D10. Não, 3D5. Por quê? Quando eu somo tudo, tem que dar quanto? 25 elétrons. Beleza? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó, determinar os números quânticos. Como eu determino os números quânticos? Aqui tem um exemplo do cálcio. E ele me pede os números quânticos, os números quânticos do último elétron, certo? Então, como eu faço? Eu pego a tabela periódica, eu pego o diagrama de Pauli e venho. Então, o primeiro passo eu vou configurar. Não são 20? Então, eu venho 1s2, 2s2, acabou a setinha, volto para a nova setinha, 2p6, vão 4, 10, então eu continuo, 3s2, 12, então venho para outra setinha e continuo, 3p6, já vão quantos? 12, 18, então continuo, 4s2 e e acabou, né? Aqui temos 10 mais 10, 20. Os 20 elétrons. E agora eu dou os números. Eu identifico quem é o último elétron, ou seja, o último elétron ele vai estar aqui. Então eu venho e jogo N, que é o número quântico principal, o L, o secundário, ML, o orbital e o MS, o spin. Então, o número quântico principal é qual, galera? Eu venho e observo aqui que é qual? Não. É o 4. Então, 4. O L, eu venho pro S. O S ele tem qual nível? Qual número? 0. O ML, eu vou ter que abrir aqui. Eu venho e abro. Ó. Então, respeitando a regra de RAM, primeiro para cima e depois para baixo, certo? Então o ML, como ele está no orbital 0, então vai ser 0.
E o ms vai ser esse daqui, ó. Certo? Como ele está no sentido anti-horário, aliás, no sentido horário, ele vai receber mais um meio. Ah, mas se fosse o de vermelho, César? O de vermelho tem que sentido, galera? Anti-horário. Então vai ser menos um meio. Mas eu já vi em provas que trocam isso daí. Eu também já vi muita prova que eles invertem essa ordem. Então, você tem que ficar atento ao que o teu professor ou a banca peça. Então, como ele está para cima, aliás, para baixo, no sentido horário, mais um meio. E é assim que a gente determina o número quântico, certo? Porém, isso daqui só serve para elementos que estão no estado fundamental, certo? Porque, como posso fazer a distribuição de um cátion ou de um ânion? Para a gente poder lembrar disso, para a gente poder realizar essa distribuição, a gente tem que lembrar do seguinte, de uma coisa chamada ordem crescente de energia e a ordem geométrica, certo? A ordem crescente de energia, ela vai respeitar o diagrama, certo? O diagrama de Pauli. E a ordem geométrica vai ser em ordem crescente mesmo, respeitando quem? Ele respeita a reta numérica, certo? Não ficou claro. Por exemplo, o diagrama vocês veem que ele pula 1, 2, do nada vai para o 3, vai para o 4, volta para o 3, vai para o 5. Essa daqui é a ordem crescente de energia, certo? Já a ordem geométrica vai ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai botando desse jeito, certo? Com os subníveis aqui, SP, SPD, SPDF e assim vai, SPDF, SP, SP, certo? Então eu vou te dar 4 passos rápidos para você fazer a configuração. A primeira vai ser configurar o elemento no estado fundamental, ou seja, como se fosse normal, ou seja, vai estar neutro, certo? Depois que eu faço isso, eu transformo para a ordem geométrica, da ordem crescente para a ordem geométrica, certo? E depois eu vou identificar a camada de valência, isso é importante. Mas, professor, eu não sei o que é a camada de valência. A camada de valência vai ser a última camada, certo? Ou seja, que estiver mais longe do núcleo. Ah, mas eu não sei como identificar isso. Simples. Para você identificar, você vai pegar o maior número, certo? Você vai pegar o maior número. Beleza? Ou seja, se eu tenho 3, 4 e 3, quem é maior? O 3 ou o 4? O 4, certo? Por isso que a gente coloca na ordem geométrica. E por último, a gente vai retirar ou adicionar os elétrons. Como eu faço isso? Por isso que a gente mexe na última camada. Eu retiro sempre que for um cátion. E eu adiciono sempre que for um ânion, certo? Porque o cátion ele perde. Já o ânion ele ganha, certo? Vocês não podem esquecer disso. E por que eu tenho que colocar na última camada? Porque é mais fácil eu colocar, certo? O que é mais fácil? Eu simplesmente pegar essa caneta que está aqui, eu vindo daqui, ou ter que ir até aqui e pegar essa daqui. Pegar essa daqui, né? Tá mais fácil. Ou se eu quiser colocar mais uma caneta, eu viria, digamos aqui, eu coloco aqui no meio desses dois, ou simplesmente deixar aqui em cima. Deixar aqui em cima, né? Beleza? Então, aqui um exemplo. O cobalto ele perde 3 elétrons. Determine os números quânticos do antepenúltimo elétron. Oh, muito boa essa. Então, eu lembro o seguinte, que o cobalto, olhando na tabela periódica, ele tem número atômico igual a 27, certo? Então eu venho, eu configuro o cobalto
como se fosse cobalto 0, certo? E vem os 27. Usando a nosso diagrama de Pauli, certo? Eu começo, ó, 1s2, passou, veio pra cá, vai pegar quem? 2s2, acabou a setinha, então venho pra outra nova setinha. 2p6, acabou a setinha? Não, ainda tem, ó. 3s2, agora sim, acabou a setinha, ó, eu volto. 3p6, acabou a setinha? Não. Porém, vamos para quantos elétrons eu já tenho? 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 2, 12, 12 com 6, 18. Ah, então eu posso continuar, ainda faltam 9 elétrons. Então 3p6, 4s2, eu já tenho quantos? 20. Faltam quantos? 7. Ó, e volta. E aqui vem 3D 10, não, 3D 7, que são os que faltavam, certo? Depois que eu faço a configuração eletrônica, ó, eu vou colocar na ordem geométrica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 e 4s2, certo? E eu venho e identifico quem é a minha camada de valência. Quem tem maior número aqui, ó? O 1, 2, o 3 ou o 4? O 4, né, galera? Então, o 4s2 é minha camada de valência. Depois que eu faço isso, eu adiciono ou retiro os elétrons. Beleza. Então eu vou retirar quantos? Eu tiro 3. Ao tirar 3, ó, vocês concordam comigo que esse daqui se foi? Que vai ficar o quê? 4s 0, certo? Por quê? Esses dois elétrons foram embora. Falta quem agora? Ah, mas falta um elétron. Eu tiro de onde esse elétron? Da próxima camada mais externa, que é quem? O D7. Então aqui vai ficar quanto? 3D6, certo? E eu reescrevo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, beleza? Então eu venho para cá. Então o N vai ser qual? Eu sempre olho para quem? Para o número que estiver na frente, ó. Então vai ser qual? 3. O L eu olho para quem? Para a letra. Se é o D é 2. Então aqui vai ser 2, certo? E o ML? Ah, o ML eu vou ter que abrir aqui. Já que é o D ele tem 5 orbitais. Certo? Se eu tenho 5 orbitais, eu venho e distribuo. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu obedeço a regra de Hahn. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei todos, agora eu coloco o quê? Eu volto e preencho com spin invertido. Mas ele pede do antepenúltimo. E aí? Último, penúltimo, antepenúltimo. Aqui vai ser 0, para cá menos 1, menos 2. Para cá mais 1, mais 2. Então ele vai estar em qual? No mais 2. E o MS vai ser qual? Se ele está para cima, vai ser anti-horário. Então isso vai ser menos 1/2. Certo? Galera, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para o meu e-mail e me siga nas redes sociais, no Instagram e no Snip. Beleza? Valeu!